Fala galera do canal Casal com Juros, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a mudança no FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Muitos investidores estão preocupados com essa mudança, sem saber se o dinheiro continua seguro, especialmente ali em relação aos CDBs, aos LCIs, o que é que mudou. Então nós vamos trazer tudo para vocês nesse vídeo, então já deixa o like da confiança, já se inscreve no canal, acompanha a nossa série Rumo ao Milhão e vamos lá o vídeo falar do FGC. Nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira, o que é o FGC. 2, o caso emblemático e obscuro do Banco Master. 3, quais são essas mudanças propostas no FGC? E 4, e mais importante, como elas afetam os seus investimentos. Vamos começar entendendo o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele não é um órgão do governo, é uma entidade privada sem fins lucrativos e que visa proteger o seu dinheiro caso o banco, a instituição financeira na qual você tem esse dinheiro, venha à falência. E esse fundo, então, ele garante o valor de até 250 mil por CPF ou por CNPJ em cada instituição financeira. E você pode ter essa garantia em até 4 instituições financeiras diferentes e o valor máximo de cobertura é de R$1 milhão e que é renovada a cada 4 anos. Isso significa, por exemplo, se você tem 250 mil na instituição A, 250 mil na instituição B, 250 mil na instituição C e 250 mil na instituição D, todo esse valor ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E quem financia o FGC? Quem financia ele são os próprios bancos. Então, os bancos, eles têm que repassar um certo valor ali do valor máximo que ele recebe, então, de depósitos que tem esse Fundo Garantidor de Crédito. E depois mais a gente vai falar qual que é esse valor que o banco repassa. Então, o fundo, ele junta esses vários valores dos bancos e cria, então, uma reserva lá que visa proteger os investidores, então, no caso de acontecer alguma coisa com a instituição financeira. E, atualmente, o Fundo Garantidor de Crédito, ele está no valor de 140 bilhões, parece um valor bem alto, mas que nem a gente vai falar aqui, no caso do Banco Master, a gente pode ver que às vezes não pode ser um valor tão alto assim. E o FGC, ele visa proteger então CDBs, LCIs e LCAs, letras de câmbio e a poupança também. E agora o Caio vai contar um pouco para vocês do que aconteceu no Banco Master e por que foi necessário fazer essas mudanças que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Então, entrando agora na segunda parte do vídeo, falando sobre o caso emblemático do Banco Master, esse caso esclarece o porquê que o FGC precisou mudar. O que aconteceu? O Banco Master ele começou a emitir CDBs com taxas muito atrativas, até 40% acima dos bancos tradicionais. Então, CDBs com rentabilidade de 140% do CDI. E aqui, galera, vale uma atenção. Lembre sempre da regra de ouro. Quanto maior o retorno, maior o risco. Você não sabe ali o que o banco está utilizando esse dinheiro para te dar esse retorno e essa rentabilidade. Então nós vamos colocar ali a informação agora na tela aqui para você ter uma noção do risco ao sistema financeiro, mas o banco ele usou o FGC como um atrativo, fazendo com que muita gente investisse acreditando que o risco era zero. A captação do dinheiro foi tão grande que os depósitos a prazo do Banco Master chegaram a 58,4 bilhões. Isso representava mais da metade da liquidez do FGC na época. Então, esse caso, ele obrigou o FGC a agir e mudar as regras para que outros bancos tentassem seguir a mesma linha e colocassem o sistema financeiro inteiro em risco. Agora nós vamos falar sobre as novas regras do FGC. Essas regras elas vão começar a valer só em 1º de junho de 2026, então tem um longo período até lá. Mas vamos já trazer essas regras aqui para vocês. E essas regras têm um objetivo, que é inibir riscos excessivos, como aconteceu com o Banco Master. E agora nós vamos explicar como funciona esse recolhimento para o Fundo Garantidor de Crédito. A instituição financeira, ela olha todos os depósitos que são elegíveis por essa garantia do FGC. E o banco, então, recolhe uma taxa no valor de 0,01% para esse fundo. E o fundo, então, vai acumulando esse valor. E a principal mudança que nós temos, então, na contribuição adicional. Porque o que acontece? Muitas vezes, alguns bancos, eles emitem, então, muitos depósitos que são elegíveis pelo FGC, como o Banco Master fez. E caso 75% da captação do banco viesse de produtos com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tinha uma taxa adicional de 0,01%. E aqui que mora a mudança. Agora, o limite ele passou para 60%. Então, caso 60% da captação do banco venha de produtos com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito,
ele vai ter que pagar um valor adicional de 0,02%. Então, essa taxa adicional, ela dobrou também. E outra mudança que nós temos é em relação a os bancos se alavancarem demais. Nesse caso, com essas mudanças, agora nós temos que, se o valor dos depósitos garantidos pelo FGC for 10 vezes maior do que o patrimônio líquido do banco, o valor excedente vai ter que ser aplicado em títulos públicos, porque esses títulos eles são considerados mais seguros. Porque às vezes o que o Banco Master fazia? Ele fazia a captação de muitos recursos e esses recursos ele utilizava para comprar ações que apresentavam um risco ali de oscilação, comprava também precatórios e isso trazia muito risco para as pessoas que estavam investindo. E caso o Banco Master viesse a quebrar, isso traria então um impacto muito grande para o FGC. Então, essas mudanças elas vêm para tentar proteger mais os investidores e também proteger o fundo garantidor de crédito. E o objetivo disso tudo, então, é reduzir a oferta de rentabilidades absurdas que nem o Banco Master fazia, trazendo mais estabilidade para o sistema e mais segurança para nós investidores. Então agora vamos chegar na quarta parte do vídeo, que é como isso afeta você, como isso afeta os seus investimentos. Isso vai deixar o seu CDB mais seguro? Pessoal, lembre-se sempre que não existe almoço grátis. Se então vai ser cobrada uma taxa adicional, significa que esse custo vai ter que ser repassado de alguma forma, aumentando também o spread bancário. O spread bancário é a diferença ali que o banco cobra em relação à taxa que você vai lá comprar e a taxa que ele repassa. É uma diferença ali. Então, esse valor adicional vai ter que ser repassado, trazendo então um encarecimento ao crédito, também tornando os empréstimos um pouco mais caros. Então, em outras palavras, a conta chega para toda a sociedade. Do nosso ponto de vista, então, uma certa irresponsabilidade de uma determinada instituição trouxe um risco sistêmico a todos os bancos. Então, todo mundo acaba pagando a conta junto. Responsabilizar as pessoas envolvidas seria uma forma de diminuir os riscos sem implementar um custo a toda a sociedade. Com tudo isso que nós vimos aqui, essa alteração no FGC, ela é uma medida de segurança e ela não retira a garantia de 250 mil que já existia antes, mas ela busca apenas tornar o sistema financeiro mais robusto e menos vulnerável a essas práticas de alto risco que a gente viu que aconteceu com o Banco Master. Em 2026 você vai ter a mesma proteção que você já tinha antes, mas talvez com menos opções de alto risco. Mas isso é bom porque torna o sistema financeiro mais estável e a gente consegue ter mais segurança na hora de investir. E se você gostou desse vídeo, se você viu que o FGC não vai mudar, que sua garantia vai ficar mesmo e você acalmou seu coração, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, que a gente vai gostar de ler o que vocês têm para falar pra gente. Espero que vocês ali tenham gostado e até a próxima!